A operação projeção generalizada estende a operação projeção, permitindo que funções aritméticas sejam incluídas na lista de atributos de projeção. Por exemplo, é possível utilizar operadores de soma para concatenar atributos textuais e atributos de multiplicação para multiplicar valores decimais. No exemplo apresentado, o nome e sobrenome de professor são concatenados formando o atributo nome completo e o salário de professores é aumentado em 10%, formando o atributo bônus. A junção interna, inner join, ou simplesmente junção, combina tuplas de duas relações a partir de uma condição, incluindo todos os atributos das relações, mas deixando de fora tuplas que não respeitem tal condição, ou que os valores dos atributos usados na condição sejam null. Na junção externa, outer join, um lado da junção é aberto para a relação externa, que participa com tuplas não correspondentes na junção interna. No exemplo apresentado, a relação departamento é uma relação externa, por ter a junção aberta para o seu lado. Nesse caso, observe que todas as tuplas de departamento que inicialmente seriam descartadas na junção interna, agora fazem parte da relação resultante, sendo que os atributos de professor estão presentes na relação resultante, mas com seus valores null. A junção externa pode se apresentar aberta para a esquerda, left outer join, para a direita, right outer join, ou mesmo para os dois lados, full join ou full outer join. Um outro grupo de operações da álgebra relacional herdadas da teoria de conjuntos são as operações binárias união, interseção e diferença, que adicionam tuplas de ambas as relações de entrada na relação resultante, adicionam somente tuplas comuns ou adicionam tuplas da primeira relação não pertencentes à segunda, respectivamente. Para que essas operações possam ser aplicadas, é necessário que as relações sejam compatíveis, possuindo o mesmo número de atributos e que elas estejam alinhadas de acordo com o domínio. Aqui, tuplas duplicadas também são eliminadas do resultado, e o nome dos atributos na relação resultante é o mesmo nome dos atributos da primeira relação de entrada. A operação união é uma operação comutativa, representada pelo símbolo U de união. No exemplo apresentado, a união entre as relações professor com duas tuplas e aluno, também com duas tuplas, resulta numa relação com três tuplas, já que a tupla de Manuela Costa, departamento 3 em aluno, é uma duplicata da mesma tupla em professor. A operação interseção é uma operação também comutativa, representada pelo símbolo U invertido. No exemplo apresentado, a interseção entre as relações professor com duas tuplas e aluno com duas tuplas resulta numa relação com apenas uma tupla, já que há apenas uma tupla comum entre as relações. A operação diferença não é comutativa e é representada pelo símbolo menos. No exemplo apresentado, a diferença entre as relações professor com duas tuplas e aluno com duas tuplas resulta numa relação com apenas a tupla em professor, que não é comum a alguma tupla em aluno. A operação divisão é uma operação não comutativa que extrai um subconjunto de tuplas da primeira relação presentes na segunda, sendo que na relação resultante teremos os atributos da primeira relação não presentes na segunda e as tuplas da primeira relação que contêm as tuplas da segunda. No exemplo apresentado, a divisão das relações carga e exatas resulta em uma relação contendo todos os atributos em carga que não estejam presentes em exatas, e todas as tuplas de carga que contêm exatamente as mesmas tuplas de exatas. Repare que o único professor que está associado aos cursos de computação e engenharia ao mesmo tempo é o professor Max.